A inflação dos Estados Unidos subiu para 3% em janeiro. Os dados divulgados pelo Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, ressaltaram a natureza desigual da batalha contra os preços altos. Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo, vai analisar com a gente essa luta contra a inflação lá nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, bom dia para você, prazer falar contigo. Bom, a economia americana está mais aquecida, portanto, do que se esperava, né? O que justifica isso? Bom dia, Rafael. Sempre um prazer falar com vocês. A economia americana ela tem uma força já de alguns trimestres que tem vindo principalmente do lado do consumo. O consumo tem sido sustentado pelo nível de emprego que se mantém resiliente, apesar, né, do ciclo, né, que a gente teve já, né, de diminuição dos estímulos, principalmente fiscais. Mas a economia ela está mostrando uma força acima do que era o esperado, até pela média dos economistas. Ela continuou crescendo no ano passado num ritmo bastante expressivo, né, de mais de 2,5%, quase 3% ao ano. Então, a gente tem, por um lado, um consumo que cresce vindo do emprego e da renda que também está crescendo nesse momento. Então, tudo isso sustenta um nível de atividade mais aquecido na economia americana nesse momento. E em relação às notícias aí agora com o Trump, porque a economia ainda está reagindo ao momento anterior, né? A gente tem um fator novo aí experimentando, digamos assim, outras tendências para a economia americana. Sobre a inflação, de alguma maneira você tem uma questão fiscal que o Trump vem trazendo a ideia de redução ainda maior de estímulo, que seria uma busca por um alívio do ponto de vista da inflação, né? Ou seja, uma contração fiscal, que é o DOGE, todo esse movimento. E do outro lado externo, a ideia das tarifas que promove um aperto para a inflação a positivo, né? Ou seja, pressão contrária. O que esperar da inflação americana na era Trump? Quer dizer, como é que essas falas e essas tendências apostas do atual presidente deveriam impactar a inflação, na tua opinião? Então, tem que se separar duas questões. Primeiro, as tarifas, né, como você colocou, provavelmente elas vão gerar algum impacto na inflação, só tem que lembrar que as tarifas, elas mudam o nível de preços, mas elas não geram inflação por si, né? Ou seja, você tem um efeito primário, que é uma mudança do preço de alguns produtos, porque tem uma mudança de tarifa, mas normalmente a gente sabe que imposto ou tarifas não são inflação. O que vai gerar inflação é o efeito secundário desse aumento de tarifas, né? Então, o que o Fed pode fazer é monitorar esses impactos, né, teoricamente, da mudança das tarifas em cima da inflação e combater os efeitos secundários. O que a gente imagina, né, olhando aí para frente no governo Trump, ao longo agora do segundo, terceiro trimestre, até pela questão da mudança das tarifas, a gente deve ter um impacto nos índices de inflação. O núcleo de inflação, ele deve terminar o primeiro trimestre desse ano rodando em torno de 2,4, mais ou menos nesses níveis no núcleo do PCI. Ele sobe para uma média ali em torno de 2,8 na metade do ano, mas ele volta a cair no fechamento do ano para uma inflação em torno de 2,6. Mas o mais importante, a inflação ex-tarifas, ela vai estar continuando numa trajetória de convergência para o 2. Então, é por isso que a gente acha que o Fed, em algum momento no segundo semestre, ele pode voltar à discussão dos cortes de juros. Então, tem que separar um pouco o que vai vir no curto prazo, que é esse impacto da inflação vindo de tarifas, que vai ser um movimento que vai se concentrar, e depois o efeito secundário, que é o que o Fed vai monitorar e poder calibrar a política monetária olhando para frente. Mas enfim, o efeito inicial das tarifas, né, sobre a inflação, ele de alguma maneira ele vai impactar o custo dos insumos, né, para a indústria. No caso do aço, vamos falar de uma coisa bem concreta, né? O aço que já foi colocado na mesa, que está aí, tem data para começar, ele é um insumo que é muito usado. Inclusive teve um pico agora até de contratos de importação de aço anterior, antecipando essa questão, porque as empresas de fato vão sentir isso. Essa transmissão, no caso de um custo do insumo para a economia americana, isso não é um dado já? Quer dizer, será que isso não vai sufocar? Qual que é a parcela? A economia americana é muito mais aberta do que a nossa, né? Quer dizer, então esses insumos internacionais, isso não torna quase, não pressiona demais o Fed? Os efeitos secundários não teriam que ser muito pequenos para realmente compensar isso? Então, lembrar, né? No caso, você citou o aço vai ter um peso grande em vários produtos, né? Várias cadeias tem o aço como insumo. Obviamente, é um pedaço do custo, né, dos produtos, né? Você tem outros custos dentro do produto, então um pedaço do custo vai aumentar. A gente imagina que isso pega principalmente na parte de bens, né, na inflação de bens, então vai ter alguma pressão ali maior, mas ao longo do tempo,
essa pressão ela acaba saindo de dentro dos índices de inflação e ficando só esse efeito secundário que eu estava citando. Então, diferentemente de um processo contínuo de aumento, né, de preços, quando você tem uma inflação que ela começa e ela é realimentada por estímulos fiscais ou coisas desse tipo, você não vai ter isso nesse momento. Você vai ter aumento de preços, né? Então o preço de alguns produtos vão ser impactados pelas tarifas. No segundo momento, esses preços vão se diluindo, né? O impacto deles, e você fica só com a inflação realmente subjacente, ou a tendência dela, que está fora desse impacto, e aí a gente vai ter uma ideia de quanto que realmente isso mudou a velocidade, o nível de preços aí e a inflação. Então, do ponto de vista das tarifas, o FED mesmo já disse, né, ele precisa de um tempo para poder, né, entender qual é o grau, né, de impacto e examinar esse efeito secundário sobre a inflação. Os preços sobem, mas eles não continuam subindo. Aí você vai trabalhar na economia com um novo patamar de preço e uma relação de preços relativos diferentes, né? Um pouco nesse sentido que você tem comentado. Mas então, volto a puxar um outro efeito, que seria o efeito sobre emprego. Essa mudança nas relações internacionais, você acha que pode afetar em que direção o emprego nos Estados Unidos? Porque o Trump tem indicado que seria na direção de ampliação, vão entrar empresas, vão não produzir, que é um efeito mais lento. Por outro lado, esse novo patamar de preços, ele pode criar algumas ineficiências no sistema que provocariam certa redução de emprego. De novo, pedindo aí sua bola de futurismo, assim, né, de saber qual efeito é maior em relação ao que esperar do emprego nos Estados Unidos, que daí, basicamente, assim, pensando nessa ativação mesmo da economia e possibilidade de efeito mais real a partir das tarifas. Você tem razão, né? Provavelmente o efeito de curto prazo, né, das tarifas vai ser maior no emprego, no sentido negativo, do que no sentido positivo. Então, no curto prazo, a economia ela sofre um pouco mais, e exatamente esse aumento de inflação ele tira um pouco de poder de compra, né, da população. Então, é natural a gente ver alguma redução de consumo olhando para frente. Isso deve diminuir um pouco o emprego no curto prazo. No médio prazo, obviamente, como você falou, o processo é lento, né, de mudança de produção, a produção voltando a ser feita no território americano, isso vai ser um processo mais longo. Então, mas no curto prazo, há uma tendência de moderação maior do emprego. Lembrando que, né, a tendência da economia antes de ter as tarifas, né, já era uma tendência de moderação do crescimento do emprego. Então, talvez as tarifas elas trazem um componente novo, né, que é a incerteza. Por incerteza, você também acaba transmitindo um sinal para a economia de mais cautela e provavelmente menos investimentos, menos emprego na margem, dado o ambiente que ficou mais incerto. Então, acho que no curto prazo, acho que tem razão. A gente vai ter um pouco menos de emprego, talvez no médio prazo um pouco ganhe alguma coisa em relação à volta de um pedaço da produção para dentro da economia americana. E o Trump, desde a campanha, está batendo muito na questão da imigração, ainda pegando carona na pergunta da Mari, né? Em que medida as deportações, essa política de imigração também pode influenciar na questão do emprego nos Estados Unidos e também na inflação norte-americana? Não, excelente pergunta. A questão da imigração ela é essencial para o equilíbrio no mercado de trabalho. A gente veio aqui, né, de um período de uma economia que cresceu muito, mas não gerou tanta pressão inflacionária na parte talvez de serviços, como era o esperado, dado o crescimento da economia, porque você tinha uma entrada, né, de pessoas via imigração muito forte, né? Você teve um pico pós ali pandemia, né, de entrada muito forte de imigração. E agora, teoricamente, com as medidas que o Trump está tomando, essa oferta de trabalho vai se restringir, né? Então, essa também vai ser uma das questões para o cenário, né? Você vai ter uma economia que ela provavelmente tem uma taxa de crescimento, né, do emprego que é mais ou menos dada naturalmente por uma demanda que vai sempre crescendo, mas você tem, pelo outro lado, uma entrada, né, de pessoas no mercado de trabalho em uma velocidade menor, dado que a imigração está contida. Então, isso vai ser uma questão ao longo do tempo, a gente vai ter que ver como que o próprio governo vai se comportar com relação a isso, se eventualmente mais para frente eles vão abrir algum tipo de exceção para alguns tipos de trabalhadores poderem vir, né, para a economia americana, dado alguma escassez que começa a aparecer em alguns setores, mas com certeza isso também é uma questão, né? A imigração teve um papel importante no pós-pandemia para uma saída, né, uma desinflação menos ruidosa, principalmente na parte de serviços.
E a pergunta que a gente, já que a gente estava falando de colocar você na futurologia, colocar na situação difícil mesmo, que é nesse cenário todo e o comportamento do dólar, né? Porque a gente avalia muito o comportamento do dólar em relação ao real, e aí tem questões específicas sobre o Brasil, mas do ponto de vista internacional, a tendência, né, num cenário mais inflacionário, seria o dólar se desvalorizar no sentido em termos de preços relativos, ou você acha que a insegurança vai favorecer o papel desse ativo enquanto moeda segura internacional? Para onde você vê o olhar mesmo dos agentes de mercado em relação à moeda americana? O dólar ele já ficou bem forte, né, na transição aqui da posse desde a vitória do Trump até a posse. Pós-posse ele perdeu um pouco da força porque as tarifas foram usadas, né, de uma maneira talvez um pouco diferente do que o medo que o mercado tinha, que era um uso, né, praticamente como uma guerra comercial, mas o Trump colocou muito mais como um objeto de barganha, né, um instrumento de negociação. Teve esse arrefecimento de curto prazo do dólar, o próprio real foi beneficiado nesse movimento agora de curto prazo, mas a tendência, né, ao longo do ano é o dólar se manter mais forte na média por duas razões. Primeiro, né, vai continuar a questão das tarifas, então isso sempre vai ser uma razão de deixar o dólar mais forte. E segundo, por mais que a economia americana ela deva ter um ritmo de crescimento um pouco menor esse ano, ela vai continuar na média com um crescimento maior do que os pares, né? Então isso acaba beneficiando também a moeda. Então eu acho que o câmbio ainda tem, né, o dólar ainda tem uma tendência de ficar mais forte na média do que a gente poderia ter num eventual cenário que não tivesse essas políticas que a gente está comentando aqui, tanto de tarifas quanto, né, a ameaça de novas tarifas para o Trump ao longo do ano. Dos mecanismos já usados em outros momentos da história, aí, quando você tinha tarifa muito forte, dos países era exatamente aplicar desvalorizações da própria moeda para ganhar competitividade. A China foi forte nisso, né? Desvalorizando a própria moeda para baratear o seu produto. Aí você coloca uma tarifa, mas ela conseguiu usar a questão do câmbio como um mecanismo para chegar no mercado. Isso está no horizonte? Quer dizer, é possível que a gente entre, porque daí no mecanismo de desvalorizações competitivas, todo mundo brigando por isso, ele também é super inflacionário do ponto de vista internacional. Você acha que isso pode ser um risco para a gente colocar no horizonte? Com relação à China, ela nesse ciclo agora ela está sendo mais cuidadosa em usar a moeda como esse instrumento, né, de tentar compensar as tarifas. Ela tem, né, uma percepção de que isso poderia dar um sinal ruim, né, para dentro da economia, né? Então eles têm evitado fazer esse movimento de depreciação do yuan, então eles estão mantendo, né, tentando evitar isso. Acho que o caminho nesse momento está sendo, né, principalmente dos países que estão sendo mais afetados, é tentar diversificar a pauta de exportação e achar outros destinos para compensar a perda de comércio eventual que você pode ter com as tarifas dos Estados Unidos e evitar um pouco essa questão do uso da moeda como um objeto de desvalorização para poder compensar as tarifas. Até porque, né, a China ela tem uma situação hoje que ela está uma economia que precisa de estímulos, precisa crescer. O governo já sabe que uma boa parte do crescimento que teve o ano passado já foi do setor exportador, já foi da indústria, agora ele precisa estimular o consumo, né? Então, não seria no momento, né, que ele está buscando uma retomada da economia domesticamente, fazer uma desvalorização do yuan, que geraria aí uma percepção, né, menor de poder de compra para a população. Então, acho que eles evitariam nesse momento esse uso, até porque ao longo do tempo, né, desde o primeiro mandato do Trump, quando teve a questão das tarifas, a China se reestruturou, né? Ela mudou a pauta de exportação, ela fez vários movimentos para poder evitar a dependência eventual da economia americana em relação às exportações. Então, acho que isso ela evitaria nesse momento como sendo uma estratégia de compensação das tarifas. Este foi Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Muito obrigado pela participação, um bom restinho de semana e até a próxima. Muito obrigado, sempre um prazer. Valeu. Até logo.